tudo bem com vocês? Meu nome é Érica, eu sou GOI aqui da região do ABC Paulista e vamos lá para mais um vídeo. Saiu aí a portaria 145 de 31 de julho sobre primeira fase de atribuição para 2026, vamos dizer assim, uma pré-fase. Dispõe sobre a etapa de conferência de dados dos docentes efetivos, não efetivos e contratados com vínculo ativo junto à Secretaria Escolar Digital para o processo anual de atribuição de classes e aulas 2026. Então, o que isso significa? Todo ano abria lá a inscrição para atribuição para o ano seguinte de aulas. E aí tinha um período, né? O professor tinha que ir lá conferir seus dados e pedir recurso, né? Se ele achasse que estava errado ou não. E depois ele confirmava e estava lá feita a inscrição dele para participar do processo de atribuição do ano seguinte. Mas, porém, todavia, entende-se que não será mais assim, né? Tivemos orientação aí da diretoria de ensino, em que eu trabalho, teve live também, né, para todo mundo aí. Então, assim, acreditamos que não vai ser mais nos moldes, não terá mais essa inscrição para atribuição. Érica, como que vai ser? Não sabemos, né, é palpite meu. Eu acredito que agora vai ser essa conferência, depois vai ter uma próxima etapa e aí atribuição, entende? Então aquela inscrição que a gente conhecia, ela foi dividida em duas etapas. Eu penso que é isso. Não haverá recurso, então o professor tem que tomar muito cuidado, né, antes de confirmar. Por quê? Porque essa primeira etapa é a conferência de dados. A próxima etapa, nós não sabemos como será. Nem como será, nem quando será. Então, vamos tentar deixar tudo certinho, tá bom? Recado dado. Vamos lá para a legislação. Artigo 1. Para viabilizar o processo anual de atribuição de classes e aulas para o ano de 2026, os docentes efetivos, não efetivos e contratados com vínculo ativo nesta Secretaria de Estado da Educação deverão realizar a conferência de seus dados funcionais por meio da Secretaria Escolar Digital. No período do dia 4/8, às 8 horas da manhã, até às 11h59 do dia 15/8. É óbvio que segunda-feira, dia 4, às 8 da manhã, não estava funcionando. A sede estava sendo a sede, tá tudo bem até aí, nada de novo. Que comecem os jogos. Artigo 2. Caberá ao docente, durante o período da etapa de conferência de dados, verificar. Então, é de responsabilidade do professor. Sempre foi, né? Mas tem que desenhar aí, que é para o pessoal entender. Tem até um videozinho que no canal que eu sigo do professor, vou deixar aqui na descrição para vocês, que ele diz, né, que os professores querem tanto dos GOIs e que não lembra dos GOIs e tal, porque é só venha a nós e vosso reino nada. E assim, não adianta gritar com o seu GOI, ou ser sem educação, ou brigar com o seu diretor, não adianta. A responsabilidade é do professor, certo? Eu sei que tem professores que me assistem aqui, então assim, mas o meu GOI não me responde, o meu GOI isso, o meu GOI não é aquilo. Então assim, todo mundo adulto, vocês sabem que não é porque alguém vai gritar comigo que eu vou continuar gritando, que eu vou responder gritando, porque é aí que ninguém vai se entender, né? É isso, é só a conferência de dados. Estão chamando até isso aqui de recadastramento. Você, GOI, o que é importante para o GOI saber? DI, gente, lá no Portal Net, como todos os anos,
atribuir o DI correto ao cargo do seu professor, certo? Verificar se não está aposentado, porque o professor pode chegar em você, ah, mas esse tempo tá errado aqui, hein? Eu tenho uma vida, nossa, nossa, mas ele aposentou, então ele tem agora uma outra vida e não conta. Então não é porque o professor tá lá chorando, esperneando, que você vai me lá colocar, atribuir para ele, não senhor, hein? Não senhora, agora. Você vai chegar com a maior educação, mesmo que ele, né? Olha, professor, o senhor me desculpe, sinto muito, só lamento pela sua pessoa, mas o senhor aposentou, então agora começa de novo, certo? Que ele, essa altura do campeonato, eles já sabem. Junto a tempo de contrato, né, os contratados nos DIs, dos categoria O. Então, assim, abriu um contrato, aí tem 2, 3 contratos, então, né, aí sim você atribui os DIs, porque para puxar aquele tempo. Então, ele tá lá no DI 6. E aquele tempo que ele trabalhou em 2020, 23, 24, 22, 21, tá no DI 5. Então, esse sim você tem que atribuir, que é para puxar o tempo, para contar agora, certo? Porque é do mesmo cargo. Conferir a qualificação de todos os professores, curso, habilitação, isso aqui é muito importante. Gente, eu posso estar falando besteira, mas essa altura do campeonato é para você igual já ter feito isso. Me desculpe, pode ficar bravo comigo, pode ficar brava comigo. Sinto muito. Eu sei que principalmente na escola regular, que né, a demanda é muito alta, eu sei. Mas essas coisinhas a gente vai fazendo com o tempo, não deixa acumular, né? No seu recesso que você tá de boa, ou lá no recesso de final de ano. Poxa, eu todo final de ano, né? A última semana que você fica lá pasmaçando, que você fica reclamando, por que você tá lá na escola, enquanto tá todo mundo de boa, você já vai fazendo a fichação dos seus professores, os efetivos. Porque a gente sabe que todo ano muda, vem categoria O, vai categoria O. Então, assim, eu sei disso. Mas essa altura do campeonato, por exemplo, eu nem vou sofrer com isso aqui. Porque todos os meus professores eu já olhei a qualificação. Todos. E eu não tô sendo aqui melhor do que ninguém, não. Eu só tô, assim, dizendo, né, como que eu trabalho e mostrando que é possível, tá? Então você tem que se organizar agora, você precisa se organizar. Eu tinha uma colega que falava, trabalhar para você mesmo, entendeu? Para agora você não fazer as coisas, né, correndo, entendeu? Eu não citei aqui os dados pessoais, e-mails, celular, porque eu acho que, né, o professor aí vai, tem os dados editáveis que ele mesmo pode editar lá, e tem os que ele não consegue mexer, que é o que vai falar com você, Goi. Curso, né, de habilitação, qualificação, de formação, prestar muita atenção, tá? Nos foi orientado muito, assim, pra gente focar nisso. De repente você tem um professor que ele era estudante quando você abriu o contrato dele, né? E agora ele terminou. Então, ele vai trazer o certificado para você e você coloca lá, tá? Tempo de UA, tempo de cargo e tempo de magistério. Não mudou nada, como todos os anos. Antigamente, né, esse tempo de magistério ele era diferente. Mas já mudou, já faz uns 2 anos, eu acho, né? Que agora você coloca igual, é o mesmo tempo pro tempo de cargo e de função, tá? E os categoria O, eles só vão ter o tempo de magistério, tá? Não vai ter o tempo de cargo ou função, certo? Ah, Érica, como que eu faço esse negócio de tempo? Gente, como que eu faço? Eu sempre olho ficha 100, olho o Portalnet, olho a sede. Graças a Deus, raramente, é o que eu falei, eu procuro ser bem organizada nisso, mas de repente, por exemplo, esse ano eu tenho um professor que eu abri contrato novo. Esse eu vou olhar lá, né? Vou
com mais carinho nele, porque eu não mexi, nunca mexi nas coisas dele. Então, é claro que eu vou olhar um por um lá dos meus, porque todo ano eu olho, mas né, vai que. Mas acredito que, né, vai estar tudo certinho lá, mas aí esse categoria O que me chegou agora, como é que eu vou ver o tempo dele? Aí eu vou ver lá os outros contratos, vou olhar na sede, vou olhar no portonete, vou olhar a ficha 100, tá bom? Que é muito importante. Mas eu não tenho a ficha 100, não chegou prontuário, bababá e bababá. Como que uma dicasinha que eu acho bem maneiro, bem legal. Pega a inscrição do ano passado, que você tem acesso na sede. Mas ele não era meu. Pede pro professor. Você acredita? É uma coisa que eu peço. Quando eu vou abrir contrato, eu já peço, sabia? Eu já tô pensando lá na frente. Eu tenho uma cópia da inscrição do ano passado, da pontuação do ano passado dos meus professores. Eu tenho uma pastinha, atribuição. Aí tá lá todos os protocolos, todas as pontuação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar. Tá batendo, porque aí você coloca mais 365 dias. Tá batendo, pronto, é isso. Não tá tão discrepante, porque é óbvio que aí você vai tirar faltas e bababá, mas não tá tão discrepante, você fala assim, opa, tá de boa. Agora, se você vê que o número, o ano passado ele tinha 2.000 pontos. Esse ano tá contando lá 800. Alguma coisa tá errada aí. Então, eu vou ter que olhar. O ano passado ele tinha 5.300 dias de tempo. Agora aqui tá 2.000, 3.000. Aí você já sabe que tá errado, tá bom? Algo errado não está certo aí. E como exemplo, viu, gente? Assim, só para elucidar vocês um pouco aí. Titulação. Não conta certificado do cargo. Então, assim, tá aqui até a quantidade de certificados de aprovação concurso, sendo o máximo de 5 certificados, sem englobar o utilizado no ingresso do vínculo atual, tá bom? Quando se tratar de docente efetivo. Então, mas isso aqui acho que era igual já do ano passado. Os campos editáveis citados nos itens acima deste artigo devem ser editados pelo próprio interessado, com autocorreção imediata, sem necessidade de intervenção da unidade escolar. Responsabilidade do professor. Não vai você, Goi, querer ajudar e fazer. Que de boas intenções, né? O docente que verificar os campos não editáveis divergentes nas informações durante a etapa de conferência de dados e antes da confirmação, deverá informar as consistências e atualizações aos responsáveis da unidade escolar. Então, ele vai chegar em você, Goi. E aí, você não vai... não, calma aí. Traz para mim, professor, o que tá errado. Se você quiser montar uma planilha, né, para ir ticando o que tá certo, o que tá ok, o que você precisa alterar, o que você precisa conferir, o que você precisa verificar, tá bom? Uma coisa importante, o professor precisa provar que está errado, o tempo lá, a qualificação, tudo tem que ser documentado, né? Aquilo que eu falei lá do DI. Ele não pode só chegar em você e falar assim, olha, tá errado isso aqui, ó, eu tenho mestrado e não tá aqui. Eu tenho uma outra vida, hein, Érica? Mas ele estava aposentado. Então, assim, tudo tem que ser documentado. Tem curso, tem certificado. Mas eu trouxe. Não tá no prontuário, professor, não tá no prontuário. Só me desculpe, mas você vai precisar trazer o original e a gente tira uma cópia aqui. Certo? É do interesse do professor. Não acredito que ele vá criar caos. E se ele tá dizendo que tá certo, ele vai trazer para você, pronto. E aí você coloca lá, tá? Por exemplo, o tempo, que é aquilo que eu citei. Se ele tá falando que tem alguma coisa errada no tempo, pede a inscrição do ano passado. Entendeu? Deixa tudo documentado, gente. Quando eu falo deixa tudo documentado, isso significa o quê? O quê que a Érica gosta? Dar ciência inequívoca. Tira a cópia, coloca lá na sua ata para o professor assinar. Mas depois ele não dizer que não sabia.
que ele não foi orientado, que ninguém falou para ele que estava aberta a conferência de dados, certo? Após a correção apontada, o interessado deverá retornar ao sistema para confirmar a etapa de conferência de dados. Eu coloquei no grupo de Goi para Goi as postagens de como que tá na sede, de como que vai aparecer. Então, mesmo depois que arrumou, ele tem que entrar de novo para confirmar. Ele tem que confirmar os dados, porque senão vai ser confirmado do jeito que estava, vai ser automático. Então, por favor, insiste nisso, de que ele tem que confirmar os dados lá. Então, como em todos os anos, né? Antes da atribuição, confere, você Goi, confere a qualificação, os cursos, o tempo, ficha 100, DI, Portalnet, que tudo dá certo. Eu sinceramente gostaria muito que tudo a essa altura do campeonato já tivesse mais ou menos no jeito. Que é aquilo que eu falei para vocês. Eu penso que você tem um efetivo que está há anos lá no mesmo canto. Então, é só para dar sequência, né? Não tem muito segredo. Mas confere, dá uma olhadinha, tá bom? Mesmo eu ou você que já tenha feito isso, dá uma olhadinha de novo, que eu já vou começar. É que a gente tá fazendo pagamento, né? Eu sei, você Goi tá fazendo pagamento. Mas depois dá uma conferida na vida funcional do seu professor, que é para não ter, sabe? Para ele não chegar em você, que de repente ele fala alguma coisa e já tem até resposta. Ou para ele não chegar em você e você ficar assim, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Tá bom? Não sofre não. Respira que dá tudo certo, tá? E aos professores, gente, por favor, confiram os dados de vocês. Parece besteira, mas um nome, um acento, o e-mail, o telefone, qualificação, curso, tudo, confere seu cargo. Eu acho que tudo é válido, tá bom? Tem dúvida? Pergunta, não precisa ter medo não, Goi não morde. Não quer falar com o seu Goi? Fala com o diretor. Mas assim, não deixa de conferir, por favor. E boa sorte a todos, aos Gois, aos professores, porque é aquilo que a gente está falando já faz uns meses, né? Não tá fácil para ninguém e não tem muito para onde correr, né? A gente vai acompanhando aí as etapas, as legislações, os decretos, e que acho que de agora em diante vai ser uma enxurrada, um atrás do outro, né? Que nós estamos esperando a certificação, por exemplo, do Goi também, a nova carreira do QAE, e agora vem a atribuição para de 2026, então assim, né? Nós do Goi estamos esperando o quê? Orientação sobre as matrículas também, e rematrículas, sabe? Dos alunos. Então, não tá fácil, eu sei que não tá fácil, tá? Mas vai dar tudo certo. Nem preciso dizer, mas vou dizer, né? Deixe seu like, comenta aqui embaixo, segue o canal e muito obrigada.